Nós vamos ler a palavra do Senhor a partir do capítulo 10, a partir do verso 7, mas daqui a pouco vamos ler o contexto todo. Vamos no verso 1. Em verdade, João 10, verso 1 em diante. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar. Nosso Deus, lemos aqui a Tua santa e boa palavra. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor as coloque dentro de nós. O Senhor faça com que cada um de nós recebamos esse alimento e ele nos fortaleça. Ajuda-nos, ó Deus, a continuar ouvindo a voz do Senhor. E em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Eu sou a porta. Aqui também esse texto fala do verdadeiro pastor. Duas palavras cabem bem aqui dentro desse texto, da palavra do Senhor. Irmãos, para que a gente puder entender o contexto todinho, a maioria de nós aqui sabemos o que é um aprisco, o que é um redil, o que é um curral. Mas nem todo mundo viveu, como eu vivi na minha infância, dentro de um curral. Entrar num aprisco, ver ali, tocar no gado pequeno também, e se fazer parte daquilo. Nem todo mundo passou por essa experiência, mas todo mundo aprende e sabe, porque somos ensinados a isso. O pastor, que no caso do texto da palavra de Deus, ele se confunde com as suas ovelhas. Ele toma o cheiro dela no próprio corpo e fica ali tão conhecedor delas que consegue dar nome a cada uma daquelas, seja elas a quantidade que for. É impressionante isso, como a gente vê. E dentro daquele sistema organizado, o pastor fala com uma e ela chega perto dele. Ela vem, identifica até o cheiro. Isso é muito bonito, a gente poder ver isso na prática. Ela consegue identificar o seu pastor. E no curral, no redil, o que acontece? Lá, especialmente no Oriente Médio, eles faziam o cercadão de pedras, bem grande, e nesse cercado de pedras ali, colocavam sobre as pedras espinhos, para que os salteadores não passassem para o outro lado. Porque o único local onde se podia passar, pela porta. E o pastor conduzia as suas ovelhas, seu rebanho, pela porta. E naquele redil, naquele curral, ali ficavam inúmeras ovelhas de pastores diferentes. Mas quando o pastor delas chegava, ele falava e elas identificavam e vinham até ele. E assim ele tanto botava para dentro, quanto tirava. Assim acontecia. E Jesus vem aqui agora narrando, dizendo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Por onde elas entram e por onde elas saem. No capítulo 9, desse mesmo contexto aqui, da palavra do Senhor, nós vemos aqui
um homem que era cego de nascença, um cego de nascença. E esse homem é curado por Jesus. É bonita essa passagem aqui, que Jesus pega, vê aquele homem, cospe no chão, faz uma laminha e coloca nos olhos dele, sobre os olhos, e o Senhor disse: vai lá no tanque e te lava. E aquele homem vai no tanque e se lava e volta enxergando tudo. Ele não viu Jesus, mas ele conheceu Jesus pela voz. Ele sabia distinguir a voz de Jesus. Mais tarde ele encontra Jesus e fala com ele. E agora o vê de fato. Porque até então, até ele chegar no tanque, não ia vendo nada. Mas o processo aconteceu. Isso é muito bonito. E quando os fariseus, os doutores da lei, os conhecedores da doutrina, chegaram com aquele homem, e chegaram com ele pressionando o homem: como é que você está vendo agora? Ele vai e diz: olha, Jesus, que ainda não tinha visto, ele me curou. Hoje, se nós fôssemos fazer um processo desse, cuspir no chão e fazer uma laminha e colocar no olho de alguém, ia ser um escândalo mais doido do mundo. O pastor cuspiu no irmão, olha aí, tá, o negócio está feio, ia ser a coisa mais feia do mundo. Mas graças a Deus que é imposição de mãos, oração com imposição de mãos, ungido com óleo, e tantas vezes o Senhor faz milagres. Mas Jesus fez aquilo para ensinar muita coisa. É certo que de agora a pouco os fariseus chegam com aquele homem e dizem: vem cá, quem foi que te curou? Foi Jesus. Era impossível que qualquer outro homem sobre a terra tivesse tamanho poder, tamanha autoridade para um cego de nascença ser curado. Diferentemente daquele homem que estava na estrada, onde Jesus ia passar de Jericó rumo a Jerusalém, e ele clamava e dizia: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor chega com ele e diz: queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Aquele homem já tinha visto antes. Se foi catarata, não sei o que aconteceu com os olhos dele, mas ele estava cego e agora estava pedindo que eu torne a ver. Mas aquele homem ali era cego de nascença. E os pastores, os doutores da lei, os que podiam agora glorificar a Deus, estavam se opondo à cura que tinha acontecido, ao milagre que tinha acontecido. Estavam se opondo. E eles reclamam que Jesus era pecador. Para o cego, que poderia ter sido acolhido, aquele homem que agora estava vendo. Mas eles se opõem, as autoridades se opõem. E agora Jesus solenemente começa aqui a falar do capítulo 10. Ele chega aqui no verso 7, e ele diz: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco pela porta, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Na porta tinha um porteiro. Muitos pesquisadores das Escrituras Sagradas falam que era um pastor que ficava na porta, dormia ali, para que não entrasse um lobo, para que não entrasse um ladrão, para que não entrasse o outro, que não fosse o dono das suas ovelhas. E João 10,6 está isso aqui. Aqui nós aprendemos em João 10,6 também que esse texto tudo aqui é uma parábola. Uma parábola é uma representação de coisas celestiais por meio de coisas terrenas. E Jesus, tendo declarado ser a luz do mundo, mudou a vida de um cego para enxergar e cegou o entendimento daqueles que podiam enxergar. Essa jogadinha aí deu para entender? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Os homens que poderiam ser os pastores daquele cego, outrora cego, ser o homem que acolhesse aquele homem, eles agora estavam negando o milagre e estavam negando o apoio, estavam negando o cuidado com a ovelha, estavam simplesmente reputando: você foi curado por ele, então você não vale nada, sai daqui do nosso meio. E expulsou, a ponto de chamar os pais daquele homem que fora cego e perguntar: esse filho de vocês mesmos? Como é que ele está enxergando agora? E os pais amedrontados dizem: pergunte a dele, ele tem idade para responder, que ele responda. E assim eles expulsaram aquele homem.
que eu falei agora há pouco foi que Jesus, tendo declarado ser a luz do mundo, cegou alguns enquanto iluminava outros. E quando os fariseus ouviram isso, chegaram e disseram assim, está aí no capítulo 9, no verso 40 e 41. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também somos cegos? Os fariseus, os doutores da lei. Acaso também somos cegos? Continua Jesus no verso 41 e diz: respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Irmãos, a lei todinha, toda a lei, estava declarando quem era Jesus. Desde lá do começo, do dia em que Adão pecou, até o final aqui, toda a lei mostrava Jesus, onde Jesus ia nascer, o Salvador ia nascer, mostrava tudo. E os doutores da lei simplesmente resolveram fechar os olhos para isso. Alguns pesquisadores da Bíblia também, comentadores da Bíblia, falam que eles ficavam a metade. Eles queriam continuar tendo as regalias do Estado, como eles se encontravam. Jesus continuou seu discurso sob a semelhança de um pastor e seu rebanho. Mostra que ele estava prestes a formar uma única igreja. Essa igreja é constituída de judeus e constituída de gentios, e que nela ele não admitiria de forma nenhuma, além daqueles que ouviriam a sua voz. No curral, no redil, o pastor chegava até a porta, e o porteiro abria, porque conhecia que ele era o pastor, e ele chamava a ovelha, e a ovelha vinha. E geralmente chama-se o líder do rebanho, e o rebanho acompanha esse líder. Eu vi isso acontecer aqui no musical Paixão pela Vida. Colocamos algumas ovelhinhas ali atrás, e a ovelha líder delas saiu. Quando ela saiu, as outras não contaram até 3 para acompanhá-la, porque o pastor dela estava lá fora e chamou uma pelo nome. Eu vi isso acontecer aqui, no musical Paixão pela Vida. E eu fiquei extasiado de ver aquilo. Jesus chega e chama você pelo seu nome. Ele conhece o seu nome. Ele sabe quem é você. E quando você vem, ouviu a voz e vem, é porque Deus tinha algo com você. A Bíblia fala que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Fomos eleitos por Ele, predestinados para Ele, antes da fundação do mundo. E o nosso nome, o nome que está escrito no livro da vida é um novo nome, mas o Senhor fala com a gente hoje, chama pelo nome da gente, e isso é bom saber que somos conhecidos de Deus, somos conhecidos do Senhor. Os judeus incrédulos e presunçosos que desprezaram a sua doutrina, a doutrina de Jesus, são as ovelhas que não ouvem o pastor. Jesus não era pastor para elas, ou para eles. Eles ficaram incrédulos, não aceitando. Orgulhosos, autossuficientes, os fariseus, aqueles que imaginavam ser guia de cegos, estavam agora cegos, sem ver nada, sem entender absolutamente nada. E os que eram cegos, considerados cegos, o Senhor os iluminou. O Senhor abriu-lhe os olhos e abriu o entendimento para que pudessem ver e entender a voz do seu pastor. E assim Jesus construiu uma igreja grande e gloriosa com os gentios, que eram cegos e agora veem, e com aqueles judeus que conseguiram ouvir e enxergar. A luz do mundo, o bom pastor, a porta que conduz ao aprisco, deve ser entendidos como Jesus Cristo, unicamente Jesus, só Ele. Os pastores mercenários, que agora eu quero fazer uma contextualização do que nós vivemos hoje também, os pastores mercenários, cegos, deliberadamente cegos, os assassinos
e ladrões, os falsos cristãos, falsos profetas, falsos escribas, fariseus, sacerdotes mercenários, perversos e ministros ímpios de todos os tipos, seja ele judeu primitivo ou cristão moderno. São ladrões e salteadores. É o que diz a palavra de Deus. E isso, meus irmãos, no nosso contexto hoje, está cheio. Está cheio. Nosso Senhor Jesus introduz aqui no seu discurso, de maneira mais solene, ele dizendo, em verdade, em verdade. Sabe o que é que significa em verdade, em verdade? Amém, amém. Amém é um dos nomes de Jesus. 2 Coríntios 1:20, você pode abrir sua Bíblia e poder ver o que está escrito aí. 2 Coríntios 1:20. Em verdade, amém, amém, é verdade, uma verdade da maior importância para a humanidade. Em todos os momentos, nosso Senhor fala do que é infalivelmente verdadeiro. E Ele diz, porque essa palavra em verdade, nos leva à maior importância para a humanidade. E quando os fariseus disseram, somos cegos também? Acaso somos cegos? Jesus estava dizendo, sim, vocês são cegos. No verso 2, aquele que não entra pela porta, Cristo nos assegura, lá no verso 7, que Ele é a porta. Quem, portanto, não entra por Jesus no ofício pastoral, não é outro senão ladrão e assaltante do aprisco. Eu estou sem medo de falar isso aqui, porque o nosso Senhor não teve nenhum receio de dizer para aqueles homens daquele tempo que eles eram ladrões e assaltantes. Não foram chamados por Deus para o ofício e que exerciam. Quem se faz dizendo pastor e não entra por Jesus, mas entra por perspectiva qualquer, ou outro interesse além de Cristo e seu povo, por ambição, por avareza, por amor ao conforto, desejo de aproveitar as conveniências da vida, se distinguir da multidão, de promover seus interesses próprios, não são nada menos, nada mais do que salteadores e ladrões. Eu estou citando aqui um contexto atual, como fora no passado em que Jesus estava presente com aqueles homens. E quem entra por qualquer uma dessas vias, ou por simonia, astúcia, aliciamento, não merece outro nome senão salteador e ladrão. Duro esse discurso, não é? É duro, mas é verdade. Foi o que Jesus disse para os escribas, fariseus, saduceus da sua época. Verso 2 ainda. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele que entra pela porta. E agora eu queria que você observasse comigo 6 marcas, 6 qualidades e deveres de um pastor. A primeira marca é que ele tem entrada legal no ministério. A primeira marca de um pastor que cuida de ovelhas é que ele tenha a entrada legal no aprisco e chama as ovelhas pelo nome. Essa é a primeira marca. Se ele não for chamado por Cristo para exercer o pastoreio, ele estará ilegal. Se ele for lá por impulso, procedente do seu próprio espírito, está ilegal. Da sua própria alma está ilegal. E tem muitos assim. E aqueles que o Senhor chama, Deus designa para isso e manda e envia, e esse é legal. Ele entra, chega na porta e fala com as suas ovelhas, elas ouvem e seguem. Confia nele. Você lembra quando Davi, quando o exército de Israel estava sendo perseguido, e Davi vai até o acampamento de Israel, e chega lá, e olha para
todo Israel acovardado por causa de um homem, um gigante. Davi chega lá ainda pequeno, jovenzinho, não podia nem sequer suportar uma armadura. Mas ele chega ali e diz assim: quem é esse incircunciso que desafia os exércitos de Israel? Meu filho, você ainda é jovem. O rei olha para ele e diz: você ainda é jovem, você não aguenta nem pegar uma espada. Você ainda é jovem. Espera aí, eu sou jovenzinho, mas lá no meu rebanho, lá no rebanho do meu pai que eu guardo, que eu sou o pastor, matei um leão, matei um urso. Eu brigo com qualquer um para defender o meu rebanho. Eu luto com qualquer um para defender o meu rebanho. O rei estava ali acovardado de fato. Aqui, toma uma armadura aqui, veste aí, pode ser que você pelo menos escape numa espadada segura. Ele disse, chegou ali, vestiu aquela armadura toda, botou tudo aquilo sobre ele, disse: não adianta botar isso aqui, vai resolver. Ele vai lá, e pedrinha que ele junta no ribeiro seco e derruba aquele leão, aquele grande homem, aquele leãozão que estava na frente dele, o pastor que cuida das suas ovelhas. Mais tarde o Senhor fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era um homem dado ao louvor, dado ao louvor. Ele glorificava a Deus, pegava a harpa dele, tocava e cantava. Conhecia as suas ovelhas, foi um grande rei, porque ele conhecia o seu rebanho. E para esse pastor que chega no curral, para ele o porteiro abre a porta, porque o porteiro também conhece os pastores que colocaram os seus rebanhos dentro do curral. Está dentro do redil, o porteiro também conhece. E ele abre. Nosso Senhor estando lá no templo, o que acontecia ali? Tinha uns locais lá no templo de Salomão, reservados a animais que eram comprados para serem levados para o sacrifício. E Jesus viu aquilo. Jesus viu aquilo. Tinha ovelhas de um e de outros que estavam ali para o sacrifício. E Jesus observava aquilo lá. De longe ele observava. E uma delas que ele observou foi essas ovelhas, que eram mantidas em currais para serem vendidas para sacrifício. E que mais tarde Jesus viu aquela feira acontecendo, e ele saiu ali derrubando banca, quebrando tudo, dizendo que não fizesse da casa do seu Deus casa de comércio. A porta, na entrada, o porteiro só abria para o pastor. Quem não era pastor, não entrava por ela. E se ele saltasse os muros, mesmo passando por cima dos espinhos, quando ele chegasse lá dentro, que ele falava com algumas das ovelhas, elas corriam tudo para um lado, ou corria todo para um outro, porque não reconheciam a voz. Não reconheciam a voz. O porteiro abria a porta para o verdadeiro pastor. Aqui podemos descobrir a segunda marca. A segunda marca do ministro, do verdadeiro ministro. Seu trabalho é coroado de sucesso. Se a gente olhar aqui para a história, irmãos queridos, da Igreja Presbiteriana do Brasil, nesses 118 anos, nós vamos ver que por aqui passaram pastores que amaram o rebanho, que se confundiram com o rebanho, que não queria somente tirar a lã, tirar o leite, fazer a manteiga, fazer o queijo. Não, pastores que se confundiram com o rebanho, que tiveram o cheiro do rebanho. Que não importa a situação financeira, seja ele rico ou seja ele pobre, seja ele humilde, ou seja ele de classe social elevada. Pastores que se confundem com a ovelha. Grupos familiares têm sido uma bênção na nossa igreja. Grupo familiar tem sido uma bênção, porque a gente visita a ovelha, conhece, chega perto, sente o cheiro, abraça, conduz ao pasto verdejante,
conduz às águas tranquilas. Descobri a segunda marca, que é um verdadeiro ministro, seu trabalho é coroado de sucesso. O Espírito Santo abre o seu caminho no coração dos seus ouvintes e torna-se instrumento de salvação. O apóstolo Paulo vai falando das portas que se abriram para ele, na igreja de Colossos, na igreja de Corinto, por várias vezes. As portas que se abriram, porque conhecia o seu pastor. A igreja conhecia seu pastor. As ovelhas ouvem a sua voz. Essa é a terceira marca de um bom pastor, que ele fala para instruir o povo. As ovelhas ouvem a voz dele e o seguem, imediatamente. O homem que prega em uma linguagem que o povo não pode compreender, pode servir para qualquer outra coisa, para ator, para charlatão, não para ministro de Cristo. Pastor, o senhor está pegando pesado. Estou, porque eu me julgo também. Aqui sou eu me julgando em primeiro lugar. Mas nós temos, irmãos queridos, espalhados nesse Brasil afora, nesse mundo afora, homens que não foram chamados pelo Senhor para fazer o pastoreio, para cuidar de ovelhas, mas que querem estar nas casas, querem ser reconhecidos, querem receber e nunca dá. Uma marca que nós temos aqui, como pastores dessa igreja, é vivermos na média de cada um dos irmãos. O carro que eu tenho hoje, e não tenho vergonha de falar isso, eu venho trocando de carro quando eu comprei meu carro, quando eu cheguei aqui em Manaus. Só trocando de lá para cá. Morando em um local humilde. Nunca tive um apartamento grandão, cheio de tantas coisas. Humilde. E todos nós aqui somos assim. Não que sejamos os melhores, mas nós temos o cuidado de parecer com as nossas ovelhas. De sermos cuidadosos com isso. Às vezes eu falo, em alguns dias, que quando o Senhor me chamou, e se não fosse Ele me chamar, eu jamais teria vindo. Mas, irmãos, ir a pé e voltar a pé para a igreja, para poder pregar, orar com os irmãos, eu fiz isso muitas vezes, porque não tinha uma gota de gasolina no carro. O carro ficava na garagem. Eu ia a pé e voltava a pé. Aquele dia de calorão, aquele dia do solzão passando legal, queimando legal, voltava lá da central a pé para casa, chegava pingando, mas feliz da vida, porque eu estava fazendo a vontade do meu Senhor. Ninguém sabia, mas o meu Senhor sabia. Terceira marca é que o pastor, ele fala para instruir o seu povo, as ovelhas ouvem a voz dele e o segue. Ele chama as suas ovelhas pelo próprio nome. Essa é a quarta marca. Um bom pastor é que ele conhece bem o seu rebanho. Ele conhece pelo nome e cuida de se familiarizar com o estado espiritual de todos aqueles que lhes são confiados. Essa é a quarta marca. Ele fala com eles sobre suas almas, e assim, obtendo o conhecimento completo do seu estado, ele está qualificado como um ministro. Grupo familiar, como eu falei agora há pouco, esse é um caminho que Deus nos dá para a gente conhecer cada um deles, saber como é que vive cada um, para servir. O pastor serve. O pastor serve. Ele vai deixar as ovelhas, guarda do lobo, guarda do ladrão dentro do aprisco, e no outro dia, quando ele passou a noite guardado em segurança, ele chega na porta, chama, e elas vêm com ele, porque ele vai levar para pastos verdejantes e vai levá-las para águas tranquilas, onde elas podem tomar água e descansar naqueles pastos, onde tem a comida. Nossa igreja, meus amados irmãos,
As igrejas reformadas primam pelas escrituras sagradas. A pregação expositiva do texto sagrado, para que o texto sagrado fique em nossos corações e permaneça. Aquele que não tem conhecimento adequado da igreja de Cristo, nunca pode, por meio de sua pregação, edificá-la e levá-la à fé santíssima. Eu vou repetir isso aqui. Aquele que não tem conhecimento adequado da igreja de Cristo, nunca pode, por meio da sua pregação, edificá-la e levá-la à fé santíssima. O que caracteriza a quarta marca do bom pastor? Que conhece bem o estado das suas ovelhas. Ele sabe do que ela precisa. A quinta marca é que ele conduz para fora. A quinta marca, que o bom pastor é aquele que conduz o rebanho, não domina sobre ele, porque ele não é dele, o rebanho é do Senhor Deus, é herança de Deus. A nós foi confiado cuidar, mas não dominar. E nem tenta impor qualquer disciplina rigorosa, não fundamentada no Evangelho de Cristo, para conduzir homens ao caminho da vida. Enquanto eu escrevia tudo isso aqui, nesse papel, tentei botar no meu tablet, não tive tempo, e orando e dizendo: Senhor, me ajude a ensinar o povo do Senhor. A gente às vezes recebe presente dos irmãos, e eu louvo a Deus por isso. Recebe uma camisa, e a camisa que eu recebo, geralmente eu tiro uma que já estava mais usada e dou para outro, porque vem. Os irmãos que vão reconhecendo como somos e como trabalhamos e como edificamos a igreja do Senhor, vai nos recompensando de alguma forma. Deus vai usando para fazer isso. Eu estou calçado aqui num sapato, que um dia desse ganhei de presente do irmão. Porque eu falei que eu tinha um que estava há 18 anos no meu pé. Talvez não tenha acreditado, mas se acreditou, graças a Deus, ele me deu um novinho. Eu estou com o bichão aqui brilhando aqui. Isso é bênção para a vida da gente. Sabe, irmãos, dia desses atrás eu sou doido por cupuaçu, gosto muito. Eu estava desejando comer uma torta de cupuaçu. Aí eu orei de manhã e disse: Senhor, eu queria tanto. Não sei fazer torta de cupuaçu. Não sei, mas eu queria tanto comer uma torta. Aí quando eu menos espero, cheguei em casa, no menos espero, a campainha tocou, apartamento, fui abrir a porta. Tinha uma irmã nossa aqui, da igreja, uma vasilha desse tamanho, uma torta de cupuaçu. Digo: meu Deus, que resposta mais rápida foi essa, que coisa maravilhosa. Rapidão, uma tortona de cupuaçu que eu passei quase um mês comendo. Devagarinho, depois eu entrego a vasilha, irmão, mas fui comer da bichinha devagarinho, saboreando. Deus faz isso com a gente. E quem são as ovelhas que nos trazem isso? Aquelas que são cuidadas. Os pastores cuidam, têm zelo por elas. E cada pastor aqui dessa igreja tem o maior cuidado com esse rebanho que ele foi confiado. E eu louvo a Deus por isso. Ele conduz para fora, é a quinta marca de um bom pastor. E ele conduz o rebanho e não domina sobre ele. Ele as leva para fora de si mesmo. Vou repetir isso aqui: esse pastor, que é o dono da porta também, ele cuida do rebanho, ele leva para fora de si mesmo. Ele não pega o irmão aqui e coloca do lado, não pega a ovelha e coloca do lado aqui e diz assim: você é minha, você vai produzir para mim. Não, ele não faz isso. Mas ele leva para fora. Ele leva para Cristo Jesus. Ele conduz para Cristo Jesus. Para fora das loucuras, para fora das diversões do mundo. Leva e conduz no caminho da santidade, no caminho da verdade. Isso que o Senhor faz, o pastor faz. Ele entra nas profundezas da salvação de Deus com esse rebanho. E tendo assim percorrido o caminho que conduz as suas ovelhas, confia na plenitude e nas bênçãos do Espírito Santo para deixá-las em pastos verdejantes.
Assim o Senhor faz. Agora, a porta. Falei o tempo todo aqui do pastor, né? Mas a porta é importante. Segundo alguns autores aqui, falam que a porta das ovelhas ficava um pastor deitado dela. Ele era a porta. Ninguém passava nem para dentro, nem ninguém passava para fora, porque ele ficava na porta. Dormia ali, naquele lugar. E Jesus aqui nesse texto sagrado, ele diz, eu sou, no verso 7, que está escrito aí. Jesus propôs esta parábola, cadê? Ele vai dizer assim, afirmou-lhe Jesus, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Ninguém entra, nem ninguém sai, se não for por ele. Ninguém entra, nem ninguém sai, se não for por ele. Aqui no capítulo 14, no verso 6, texto tão conhecido de todos nós, o Senhor diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é a porta. Ele é a porta. Esses dias agora eu tenho falado com algumas pessoas, e assim, pastor, eu sei que eu vou para o céu. Eu sou gente boa. Nunca fiz mal a ninguém. Nunca fiz mal a ninguém. Pelo contrário, eu dou. Eu sou capaz de dar minha roupa para alguém, para poder ter a segurança que eu vou para o céu. Irmãos, nós aprendemos sim doutrinas diferentes. Aprendemos doutrina que não é bíblica. Mas nenhuma bondade nossa nos leva para o céu. Nenhuma. Nenhuma abre o caminho para nós. Hoje o irmão perguntou, pastor, e aquelas velas que ficam acesas no velório? O que significa aquilo? Nada. Absolutamente nada. Ele não abre caminho para ninguém. Nem tão pouco acende uma rota para alguém que está. O Sagrado nos diz que pela graça sois salvos. Estava morto nos delitos e pecados. Morto. E um morto não fala. Um morto não anda. Um morto não pode fazer nada por si mesmo. Acabou. Está sem vida. É o Senhor que chega lá e diz assim, vem cá minha ovelhinha, você é minha. Vem cá. Deixa eu botar meu nome em você. Deixa eu botar minha vida em você. Aí a gente acorda. Mas é o bom pastor que faz isso. Pela graça sois salvos. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. E quando a gente faz alguma coisa boa, quando a gente pensa que fez alguma coisa boa, achando que fomos nós mesmos que fizemos aquilo, porque somos pessoas boas, estamos enganados, continuamos enganados ainda. Porque o texto sagrado diz que por Ele, pelo Senhor, Ele mesmo criou aquela situação. Se alguém lhe pedir um copo com água, Ele criou a situação para que você dê a água e aquela pessoa receba e beba água, por meio dele, não por meio da gente. É o que está escrito em Efésios capítulo 2, verso 10. Não tem bondade nenhuma em nós, nenhuma. Quem nos conduz o tempo todo é o Senhor. Ele está na porta, Ele sabe quem entra e Ele sabe quem sai. Ele escolheu antes da fundação do mundo, porque Ele disse que ia guardar você dele. E Ele guardou. Você que está em casa agora, você que está nos ouvindo aqui pela internet, pesquise da sua Bíblia aí. Abra Efésios capítulo 2 e veja isso aí de 1 até 10. Foi Ele quem nos escolheu. Capítulo 1 de Efésios, verso 3 em diante. Ele nos predestinou para Ele, para nos colocar dentro do aprisco. Aquele que não se esforça para realizar em suas próprias almas as verdades que prega, ou outros, logo será como sal sem sabor.
pregação de muitos desses homens que se dizem pregadores e não são, pode ser acompanhada de qualquer outra coisa, menos do poder de Deus. Quando Jesus veio, Ele veio com uma missão para nos salvar. Os fariseus não olharam para isso, não observaram isso e o consideraram até pecador. Como é que eu vejo Jesus Cristo hoje? Meu pastor, a porta, onde Ele está ali guardando a minha caminhada. Os ministros que estão nesse estado, que não estão cuidando das suas ovelhas, eles não são cristãos genuínos. Diz a palavra de Deus que o pastor que não é pastor, daquelas ovelhas, o pastor que não está deitado naquela porta, guardando as suas ovelhas, ele não está exercendo o seu ministério de pastor no meio daquelas ovelhas. Vai aparecer o estranho? Vai. Vai chamar? Vai. As ovelhas fugirão, porque não conhecem a voz deles. Um estranho, as ovelhas jamais seguirão. Um homem se fingindo ser um pastor de rebanho, chega na porta, mas o porteiro está lá. Não entra, não tem nem voz. Nem voz para falar ele tem. Porque o porteiro também conhece os pastores que botaram os seus rebanhos ali dentro. E a figura aqui do porteiro, mais uma vez, também é o Senhor. Ele conhece as suas ovelhas, põe para dentro e tira. Irmão, nós estamos vivendo finais dos tempos. Estamos vivendo os finais dos tempos. E começou lá com Jesus. E cada dia mais nós estamos vendo aproximar o dia da vida do Senhor. Cada dia mais que passa, mais nos vemos chegando o dia da vida do Senhor. Ele vem buscar suas ovelhas. E Ele vai chamar pelo nome. Vai chegar uma hora, você talvez esteja dormindo, se estiver vivo nesses dias da vida do Senhor. Quem já partiu está com o Senhor. Quem já partiu está com o Senhor. Ele não vai morrer mais porque já passou da morte para a vida. Quem já partiu está na presença de Deus. Quando tocar as trombetas, vai descer juntamente com Cristo, receber um corpo glorificado e ser chamado pelo seu próprio nome. E nós temos que nos preparar, meus amados irmãos, para a vida de Jesus, porque Ele vem e vai chamar você pelo seu nome. E esse grande exército, que será chamado pelo nome, vai ser chamado pelo nome de Jesus. Esse grande exército vai ouvir a sua voz. E o portão se abre, e as ovelhas todas entram no aprisco, porque Ele é a porta. Eu sou. O Senhor disse, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta do aprisco. Sou eu quem cuida para que o ladrão não leve. Sou eu quem cuida para que o lobo não entre. Ao estranho não seguirão, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Um estranho não seguirão. Isso é, um homem que, se fingindo ser pastor do rebanho de Deus, é um estranho para aquela salvação que ele não pode dar, não pode pregar a respeito dela, e nem professa essa salvação. Seu modo de pregar logo prova para aqueles cujos corações estão familiarizados com as verdades de Deus, que ele é um estranho para eles. E, portanto, sabendo que ele é um estranho no meio do rebanho, ele age de maneira imprópria e ele é considerado como um ladrão e salteador.
um assaltante, um assassino, a quem pode culpá-lo? No verso 7, chegamos aqui ao verso 7 agora, Jesus diz novamente: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. É somente através de mim que um homem pode entrar, ter entrada legal no ministério sagrado, e somente através de mim que a humanidade pode ser salva. Quando Jesus cita essa palavra aqui, ele está falando exatamente isso aqui. Quanto aos que viveram antes de mim, está no verso 8, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. Aqui ele está considerando fariseus, saduceus, escribas, está considerando o falso pastor hoje, está considerando toda uma multidão de homens que por algum motivo buscam os seus próprios interesses no meio do rebanho. Todo que veio antes de mim, ou seja, todos que vieram como o Cristo ou o Messias, é que de fato não eram outros senão ladrões, saqueadores, assaltantes, assassinos. Não apenas pensaram no rebanho do Senhor, mas pensaram neles. Vou voltar aqui lá para o cego, o homem que era cego. O que foi que os fariseus fizeram com ele? Ao invés de abraçá-lo, ao invés de cuidar deles, jogaram para fora, disseram: vai-te embora, você não entra aqui. O Senhor chamou esses homens de ladrões, assassinos, salteadores. O nosso Senhor se refere aqui aos escribas, fariseus, que fingiam mostrar o caminho da salvação ao povo, e de fato infiltraram-se no redil, vestiram-se da lã, devoraram as ovelhas. Irmãos, tem muita gente por aí fazendo isso. Muita gente prometendo salvação pelas obras. Tem muita gente fazendo isso. São salteadores, são ladrões. É duro isso, mas é verdade. Ou Jesus está no centro, ou ele é a porta, ou então você está fora. Ou está guardado, ou está na companhia desse que é a porta, Jesus. E não é difícil encontrar maus ministros que respondessem a esses dois personagens, ladrão e salteador. Não é difícil encontrar. Jesus disse mais uma vez: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá, entra, protegido, e sai, e vai encontrar pastagens. No verso 10, está escrito assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós todos conhecemos esse texto e atribuímos esse texto aqui a Satanás. É claro que é. Claro que é. O diabo não vai refrescar com ninguém, não. Eu vou contar aqui uma coisa para vocês, meus amados irmãos. Vocês saberem como o diabo não refresca com a vida da gente. Ele é assaltante, é um ladrão perigoso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Há um tempo desse atrás, não muito tempo atrás, uma garotinha de 8 anos estava aqui no hospital, o hospital universitário hoje, ali no Boulevard. E aquela garotinha estava amarrada em cima de uma maca. Pés amarrados, braços amarrados e a cabeça amarrada. Porque ela não parava de falar hora nenhuma. Era 24 horas falando, e quem passasse por lá, em algum momento, ela abria a boquinha dela, que falava, e já rouquinha, sem voz, mas falava do pecado das pessoas que passavam por perto. Quem era que estava apontando o erro? O maligno, usando a boca daquela criança. Uma irmã que trabalha lá, enfermeira, ligou aqui para a igreja, e eu estava no momento: pastor, dá para o senhor vir aqui?
Pô, tem uma garota aqui que já deu diazepam, já deu, sei lá como é o nome que bota para dormir, um monte de remédio. Os médicos que estão aqui conhecem bem essa medicação que bota para dormir, a garota não dormia. Hora nenhuma, era falando o tempo todo, 24 horas lá no pronto-socorro. Os pais assim cansados e ela na maquinha toda amarrada. Eu fui lá com um presbítero, que esse presbítero estava aqui, era de lá de Recife, estava nos visitando e veio para cá. Eu digo: meu irmão, eu não tenho outro presbítero aqui, tu vai comigo. Vamos lá. E fomos para o hospital. Chegamos lá, está a criança daquele jeito, amarradinha. Doeu o coração de ver aquela cena. Aí a enfermeira que estava lá do lado, que é aqui da igreja, chegou e disse: pastor, está aí mais de 24 horas desse jeito, sem parar, falando o tempo todo. E os médicos já tinham feito o que tinha por fazer. Eu cheguei lá, fiquei na cabeceira da cama, peguei a cabecinha dela, botei aqui entre minhas mãos, e ela mexendo para um lado e para o outro, e eu comecei a orar bem baixinho ali. E Satanás, você está perturbando essa família, e você está perturbando essa criança. Saia dela agora, em nome de Jesus, saia agora. E a criança relaxou imediatamente. Relaxou, virou a cabecinha para o lado e parou de falar. O médico que estava assim perto, o plantonista, chegou e disse: o que foi que você fez com essa menina? Eu só orei, doutor. Não, você fez alguma coisa? Fiz sim. Eu expulsei um demônio que estava aqui nela, ou o próprio diabo que estava aqui nela. E ele viu que ela se comportou bem, porque ela estava cheia de remédio para dormir e apagou o olho naquela hora. Fizeram todas as auscultas delas e estava tudo bem. E a família estava ali por perto, já cansada de ver aquilo. Então, meus amados irmãos, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E se o pastor não é o pastor da porta, não é aquele que se deita para guardar o rebanho, não ande, não ouça ele. Não dê ouvido para ele, porque ele é salteador, é ladrão. O pastor se deita na porta e cuida do seu rebanho, para guardar e para alimentar. Amém? Qual é um dos nomes de Jesus? Amém. Esse é um dos nomes dele. Amém e amém. Não é simplesmente só concordar, não. É por ele o amém. Todas as promessas que o Senhor estabeleceu nas Escrituras, é por elas Jesus, o amém. Ame seus pastores. Respeite seus pastores, que são capazes de dar a vida por vocês, pelo rebanho do Senhor. Vocês são ovelha do Senhor, mas os pastores que tem nessa igreja são pastores que temem a Deus e andam em temor e tremor diante de Deus. Que Deus nos abençoe a ouvir a voz do nosso pastor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, e saber que nós estamos guardados nele, porque ele nos põe para dentro e nos põe para fora, e nós só seguiremos a voz dele. Que Deus nos abençoe.